Olá, queridos! Vamos para mais um dia da leitura da Palavra do nosso Senhor. Antes de nós começarmos, eu quero pedir aí para você estar curtindo, comentando, compartilhando e passando para todos os seus amigos, familiares e pessoas que você queiram fazer a Palavra do Senhor conhecida. Aqui em Salmos 130, nós podemos dizer que é como se fosse uma oração penitente, né? Um arrependimento, uma confissão de pecados, porque aqui você observa que o salmista aqui, ele está pedindo, almejando o perdão do Senhor, né? E ele, além de estar pedindo, almejando este perdão do Senhor, ele também está reconhecendo que apenas o Senhor pode perdoá-lo. Então, ele não está em paz. Por isso que nós vemos aqui no seu versículo, no versículo 6, ele dizer bem assim: eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol, entendeu? Então o que acontece? Ele não tem paz porque ele está esperando esse perdão. Porém, além de ele estar esperando esse perdão, nós podemos perceber também que ele ainda assim, ele está confiante, porque ele põe a sua esperança no Senhor e ele sabe que no Senhor há amor leal e plena redenção, como nós podemos ver em seu versículo de 7 a 8, que você pode estar acompanhando aí na sua casa. Uma coisa eu tenho aprendido com este salmo, que é justamente ter a certeza de que todas as vezes que nós precisamos de perdão, queridos, nós podemos encontrá-los no nosso Deus. Porque Deus, ele jamais, ao encontrar um coração de arrependimento genuíno, vai deixar de nos perdoar. Nós precisamos sempre crer nesse perdão e saber que ele sempre estará de braços abertos para nos perdoar. Então, aqui também, nós também podemos aprender outra lição além dessa, que o Senhor estará sempre pronto a nos perdoar, mas que também nós não podemos esquecer que esse pedido de perdão deve ser um perdão sincero, um pedido de perdão verdadeiro, porque a própria palavra do Senhor nos ensina que de Deus não se zomba. Então nós não podemos jamais pensar assim: já que o Senhor é assim todos os dias, eu vou pecar e ele vai me perdoar. Não, nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos sim pedir perdão, não por religiosidade apenas, ou remorso, mas nós temos que pedir perdão, como eu falei, com algo sincero, com arrependimento, para que nós possamos, a partir dali, daquele momento, não termos mais as mesmas práticas e fazermos sempre tudo aquilo que agrade o coração do Senhor e que seja totalmente, queridos, direcionado pela sua palavra. O próximo texto é o livro de Jeremias 23, né? Ele vem aqui chamar atenção para a pregação fiel da palavra de Deus, que é um papel essencial e muito importante para os que estão na liderança, os líderes das igrejas, e a responsabilidade que recai sobre eles, né? Então, esse papel, né, da pregação fiel, né, nós temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos jamais, queridos, jamais falar algo que não esteja na palavra do Senhor para nossos liderados, para as pessoas que estão ali servindo na igreja. Nós temos que ter esse cuidado, saber dessa responsabilidade. Então aqui ele fala claramente sobre o comportamento dos pastores e profetas de Israel, destacando a importância dessa integridade e fidelidade da liderança religiosa. E aí você vai observar que ele começa com a advertência contra os pastores da seguinte forma: aqueles que dispersam os rebanhos, aqueles que vai conduzindo o seu rebanho ao caminho da perdição. Ele também denuncia aqui no texto aqueles que se aproveitam, né, da sua posição em benefício próprio. E por último, que aqueles que negligenciam o cuidado pelas ovelhas do Senhor, né? E também nós vamos vendo que, em contrapartida disso, ele também nos apresenta a promessa de um renovo justo nesse texto, que seria um rei sábio, justo, capaz de guiar o povo de forma adequada a restaurar a aliança com Deus e que cumprirá, principalmente
plenamente o papel de conduzir o povo de Deus com justiça e amor. Então aí eu convido você a estar lendo esse texto aí, que é um texto muito lindo, que traz grandes ensinamentos. Além também do próximo texto, que é Jeremias 24, esse aqui é um texto em que ele traz a visão de 2 cestos de figo. É um texto bem pequeno, de apenas 10 versículos, mas ele traz uma riqueza, queridos, de significados e lições espirituais, né, que fazem que nós venhamos a refletir muito sobre a questão da justiça divina e misericórdia de Deus. E ele inicia assim: eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou os israelitas como os prisioneiros de Jerusalém para a sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Ele fala assim que nessa visão o Senhor Deus mostrou a ele 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro havia figos muito bons, do tipo que logo ficaria maduro, e no outro havia figos muito ruins, demais para comer. Jeremias 24, de 1 a 3, né? Aqui, queridos, Jeremias ele é levado por Deus a uma visão que nós acabamos de ler. E essa visão, ela carrega uma profunda mensagem espiritual, porque ela está representando ali o povo de Judá que havia sido deportado para a Babilônia. E aqui, o que acontece? Qual o significado? Aqui, os figos bons simbolizavam aqueles que Deus considerava fiel e digno para serem restaurados à sua graça. E os ruins já representavam aqueles que continuavam na desobediência e rejeição divina. Então aqui, mais uma vez, como nós sempre temos falado aqui, traz a importante lição de nós termos a consciência de sempre obedecermos ao Senhor, e quando nós não fazemos, nós sempre teremos consequências. Então nós podemos dizer que Deus ele é justo em suas ações, porém nós também vemos aqui que ele, justamente por ser justo em suas ações, ele recompensa os fiéis e pune os rebeldes, né? Porém nós também vemos no texto que ele tem a sua misericórdia, porque ele oferece aqui a oportunidade para o arrependimento e a restauração espiritual, né? Então, queridos, o que eu quero de lição nesse texto aqui também? Que mesmo diante de qualquer situação adversa, não importa aquilo que você esteja passando neste dia, mas eu quero dizer para você, sempre se posicione diante do pecado, de tudo aquilo que aparecer à sua frente que possa estragar a sua comunhão com o Senhor, e permaneça firme. Nós não podemos esquecer que a mão do Senhor sempre estará estendida para nós, mas nós também precisamos entender que nós precisamos levar isso muito a sério e cada vez mais nos colocar diante de Deus quando nós estivermos numa situação bem difícil. E vamos sempre entender que mesmo você aí que está me assistindo, esteja afastado dos caminhos do Senhor, lembre-se, Ele sempre estará esperando você e Ele sempre estará de braços abertos para aqueles que queiram retornar a Ele. E por fim, Tiago 2, versículo de 1 a 13. E é um texto tão lindo, tão importante, porque ele vem falar justamente de nós não fazermos acepção de pessoas. Há uma ênfase, queridos, muito grande nesse texto, no que tange a questão da relação entre a fé e obras, né? Nós percebemos aqui, queridos, que Tiago ele começa falando sobre a discriminação entre o rico e o pobre. E ele é muito claro quando ele diz aqui no versículo 1, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E além disso, no versos 9, ele deixa claro também que a misericórdia deve sempre guiar nossos relacionamentos. Por quê? Porque ele discorre sobre a importância de uma fé cristã confirmada pelo que, querido? Pelo nosso comportamento, nossas atitudes ou pelas obras. Ele não vê sentido, por exemplo, num cristão que não apresenta no seu dia a dia traços de generosidade, de compaixão, de amor. Ou seja, queridos, nós não podemos só falar do amor de Deus se nós não exercermos aquilo que Ele nos ensina. Será que alguém vai chegar até sua casa, seu trabalho, ou até você, pedir um copo de água ou um prato de comida e você, como crente, vai negar? Então nós não estaremos agindo de acordo com aquilo que nós temos aprendido do nosso Senhor. Então eu finalizo aqui dizendo para você, que meu querido irmão que está aqui me assistindo, que só falar não adianta, porque a fé sem obras ela é morta. Então eu finalizo por aqui e eu quero aqui deixar mais uma vez um desejo de que você aí esteja cada vez mais firmado no Senhor. Quero mais uma vez pedir para você comentar, curtir, compartilhar, para que muitas pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.